Este é o Pode Esperançar, o podcast do programa do Comitê Popular Esperançar de Porto Alegre. Olá, e hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante, né? O novo Bolsa Família. Exato. Tem aquela frase do presidente Lula, o povo voltou a comer, que virou meio que um símbolo, né? De dignidade, de mudança. Sim, representa muito. E é sobre isso, sobre o retorno desse programa social gigante, mas agora reformulado. Dizem que está mais justo, mais humano. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos lá. Para começar, o que é exatamente o Bolsa Família hoje? Além da transferência de renda, claro. Bom, ele continua sendo o maior programa de transferência de renda do Brasil, né? Famoso até fora daqui por ajudar a combater a fome. Sim, milhões de pessoas saíram dessa situação por causa dele. Isso. Mas a ideia agora é ser mais que isso. É tentar juntar as pontas, sabe? Integrar com políticas de saúde, de educação, de assistência social também. Para promover mais dignidade, cidadania, não só o dinheiro. Exatamente essa a proposta. E aí entram as mudanças principais. Uma delas, que está dando o que falar, é o novo jeito de calcular o benefício. Ah, isso eu vi. Agora depende do tamanho da família, das características, né? Isso mesmo. A lógica é, famílias maiores, com mais crianças, gestantes, precisam de mais apoio. Então, elas recebem mais. Faz sentido. E tem aquele valor mínimo, né? Ninguém recebe menos que um certo valor. Exato. Nenhum beneficiário recebe menos de R$ 600. Esse é o piso. Mas o cálculo base, na verdade, é de R$ 142 por pessoa da família. Entendi. Então, uma família de 4 pessoas já parte de um cálculo diferente de uma de 2 pessoas, por exemplo. Perfeito. E aí, em cima disso, vem os benefícios adicionais, que são bem focados. Para crianças pequenas, né? E gestantes, jovens? Isso. Tem um valor extra de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. É um foco grande na primeira infância. Nossa, isso ajuda muito quem tem filho pequeno. Ajuda pra caramba. E tem mais R$ 50 para gestantes e para cada criança ou adolescente entre 7 e 18 anos. Então a frase que resume é: quem mais precisa, recebe mais. É isso. É bem por aí. É a ideia de justiça social na prática, né? Calibrar o apoio para a necessidade de cada um. Tá, ficou claro como funciona o valor, mas quem tem direito a receber? Qual é a regra principal? A regra de ouro, assim, é a renda por pessoa da família. Não pode passar de R$ 218 por mês. R$ 218 por pessoa. Isso. Tem até um exemplo que a gente viu, uma família com 7 pessoas que ganha um salário mínimo, né? Que na época do exemplo era R$ 1.518. Certo. Aí você divide esse valor por 7, dá uns R$ 216,85 por pessoa. Abaixo dos R$ 218. Então essa família teria direito. Exatamente, entraria na regra. Beleza. E para receber, como faz? Tem que se inscrever em algum lugar? Tem sim. O caminho é o CADU, o Cadastro Único. Precisa estar inscrito e, muito importante, com os dados atualizados. Ah, o CadÚnico é a porta de entrada para vários programas, né? Isso. E para se inscrever ou atualizar, o lugar é o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, lá no posto de assistência social do bairro mesmo. E quais documentos precisa levar? O principal é o CPF, ou o título de eleitor também serve. De preferência, o CPF de todos da casa, se tiver. Mas só se inscrever no CadÚnico já garante que a pessoa vai entrar no Bolsa Família? Não, não é automático. Estar no cadastro é tipo o primeiro passo obrigatório. A seleção das famílias acontece todo mês. E é automatizada. O sistema cruza os dados do CadÚnico com as regras do programa e o orçamento que tem disponível naquele mês. Entendi. Então tem que manter os dados sempre certinhos lá. Fundamental. Agora, falando do impacto, né? O que isso tudo significa na vida das pessoas. Vai além do dinheiro. Pois é, o material que a gente leu fala muito sobre dignidade, sobre um tratamento mais respeitoso. Sim, fala desse retorno de um combate mais, digamos, estruturado contra a fome, contra a pobreza extrema. Teve uma fonte que mencionou isso de olhar para as pessoas com amor, não com desprezo, né? Comparando com outros momentos. E em Porto Alegre, tem dados? A gente sabe quantas famílias são beneficiadas? Olha, o material local mencionava mais de 120 mil famílias aqui na cidade. É muita gente. Nossa, bastante. E dá para imaginar o efeito disso, né? Na comida das crianças, na tranquilidade das mães para comprar o básico, até no mercadinho do bairro que vende mais. Com certeza, movimenta a economia local também.
Agora, teve um texto com uma visão mais política, né? Sim, um artigo de opinião, acho. O que ele dizia? Ele argumentava que o Bolsa Família, ao dar essa garantia mínima, meio que empodera as pessoas. Dá mais clareza para pensar, para votar com mais consciência, para exigir direitos. Interessante essa perspectiva. E esse texto ia além. Dizia que esse empoderamento, essa autonomia, assusta quem prefere um povo mais dependente, que não questione muito. Entendi. E chegava a usar termos fortes, né? Sim, afirmava que os fascistas odeiam o Bolsa Família justamente por isso, por dar essa força para o povo. A visão ali é clara: o Bolsa Família é um direito, não um favor. É importante dizer que essa é a análise daquela fonte específica, né? Claro, é uma interpretação política que estava no material. Mas é um ponto de vista. Bom, então, para resumir, temos as novas regras, mais justas, segundo a proposta, o impacto na vida das pessoas, na dignidade, na economia local, E essa discussão sobre o papel político do programa, né? sobre empoderamento e direitos. A questão que talvez fique é como garantir a continuidade e a força disso tudo a longo prazo. Exato. E como conectar ainda mais com outras políticas. Aí entra também o papel de quem defende essas ideias, né? De divulgar a informação correta, combater fake news. É aí que entra o trabalho de formiguinha. Como o do Comitê Popular Esperançar aqui de Porto Alegre, né? De fortalecer a democracia, formar lideranças, organizar a esperança mesmo. Sim, é um chamado à ação, na verdade. A gente pode se perguntar, será que eu posso participar de um comitê popular? Ajudar a espalhar notícia boa, organizar o pessoal, pensar numa cidade mais justa? Fica o convite, né? Para quem se identifica, chama a gente, se conecta, participa. É isso aí. E aqui, Você pode esperançar.